Sejam todos muito bem-vindos a mais um Awake Pod, o podcast do Centro de Ensino em Saúde da WakeMed. Hoje no episódio 04, em alusão à Semana da Enfermagem, a gente está com um tema aqui muito legal. POCUS, o estetoscópio do futuro, já nas mãos da enfermagem. E se eu te dissesse que o enfermeiro, em poucos segundos, pode identificar e confirmar um acesso venoso difícil, avaliar um choque à beira-leito, isso já é uma realidade. E para falar sobre isso, é óbvio que, como sempre, a gente tem um convidado muito especial. No caso de hoje, uma grande convidada, uma amiga, a quem eu tenho muita estima, ela, Dona Ilderjane. Seja muito bem-vinda, Ilderjane. Estreando aqui na WakePod, se apresenta aí pro pessoal. Primeiro quero agradecer o convite e a confiança de estar aqui. Meu nome é Ilderjane, sou enfermeira, trabalho no APH já há alguns anos, SAMU 192, já fui de SAMU RN, SAMU Natal, trabalho também na UTI adulto do Hospital Universitário, sou da EBSER, e estamos aqui para falar sobre POCUS hoje, né? E esse desafio. Além dessa experiência prática toda, é porque ela resumiu, ainda tem outras coisas também, viu? Tem também uma formação acadêmica bem nessa área também, né, Ilderjane? Isso, sou especialista em urgência e emergência pelo Albert Einstein e também especialista em ultrassonografia para enfermeiros, que já é uma nova área para a enfermagem, já bem específica. É isso aí, muito bom. Então, se você está assistindo a gente aí, já mande para os seus colegas plantonistas, especialmente o pessoal da enfermagem. Por quê? Porque a gente fala muito em empoderamento da enfermagem. E a gente acredita muito que o empoderamento, se eu posso usar esse termo aqui agora, ele passa muito pela capacidade técnica, pelo poder que a enfermagem tem de crescer, de qualificar o seu atendimento. E quanto mais qualificado é o nosso atendimento, mais empoderados seremos. E quem que ganha com isso? O paciente, obviamente. E o legal, Ilderjane, não sei se você concorda comigo aqui, quanto mais você evolui, mais você se qualifica, mas aquela chavezinha vira, você pensa, poxa, eu posso fazer ainda mais, eu posso fazer ainda melhor. Aí o atendimento vai ficando cada vez mais qualificado e o céu é limite para quem quer. E só quem ganha é o paciente. Perfeito. O paciente, a família, a gente ameniza a dor, ameniza sofrimento, poupa recurso humano, poupa tempo, quando a gente se apropria dessas tecnologias, né? Mas vamos lá, gente, olha só, talvez tenha algumas pessoas aí, talvez você seja um nesse momento agora, que está escutando pela primeira vez esse termo, POCUS. Vamos começar literalmente do início. O que é exatamente o POCUS, para quem nunca ouviu esse termo? POCUS é uma sigla, na verdade, de um termo em inglês que é o Point of Care Ultrasound, que significa ultrassonografia no ponto, ou seja, ultrassonografia à beira do leito. É um tipo específico de ultrassonografia, não é a ultrassonografia em geral. É um tipo em que eu vou utilizar o exame de imagem a meu favor, mas sempre à beira do leito. E aí a grande vantagem é essa. Eu não preciso deslocar o paciente até um setor de imagem. Eu vou fazer a imagem com o paciente onde ele estiver. Então, no atendimento pré-hospitalar, na residência dele, na rua, onde ele estiver, eu vou poder fazer esse exame de imagem que vai direcionar a minha conduta. E algumas pessoas acabam confundindo, não sei se você pensa assim também, a ultrassonografia. Não é a mesma coisa, né? Como é que você explicaria agora, para quem está assistindo a gente, qual a diferença exatamente do POCUS para uma ultrassonografia convencional? Justamente. A ultrassonografia convencional é um procedimento, é um exame de ato médico. O médico vai fazer o exame para chegar a um diagnóstico final e, a partir daí, direcionar o tratamento do paciente a nível ambulatorial, muitas vezes. O POCUS é aquele exame feito à beira do leito, então ele é pontual. Ele é feito para responder perguntas fechadas e ele é aplicável a qualquer profissional da área da saúde. Que, inclusive, a gente vem tendo esse avanço nos últimos anos, principalmente na enfermagem, nos últimos 5 anos, em que o POCUS começou a ganhar mais espaço para guiar procedimentos. E aí, esse POCUS, como ele é à beira do leito, ele vai buscar responder perguntas binárias, com respostas binárias, é sim ou não. Tem um líquido livre aqui? Sim ou não? A sonda está no local? Sim ou não? É possível funcionar esse acesso? Sim ou não? A gente não vai passear pela imagem, ficar buscando outras respostas. São perguntas direcionadas. Eu vou fazer uma busca direcionada para poder resolver a minha conduta. E aí, por isso que ele hoje é muito utilizado, não só pela área médica, que foi quem foi a área pioneira, Os pioneiros. Que foram os médicos que começaram, inclusive, em 1990. Então, o POCUS é muito novo. Muito novinho. Tem a minha idade, exatamente a minha idade. O POCUS é muito recente. Eu não vou entrar nem na minha idade, dá pra gente não complicar o podcast agora. Então, né, o POCUS é jovem, é um jovem, né? Digamos ali, é jovem, né? Me considero jovem. O POCUS é jovem. E na enfermagem, a gente só começou a falar de POCUS 2014, 2015, Pronto, a resolução que fala de POCUS na enfermagem é de 2021.
Então, a gente só tem 5 anos de legalização de POCUS para um enfermeiro. Então, isso meio que já explica o muito porquê recente. não é algo tão falado, porque no meio médico, Isso. você falar de ultrassonografia, de POCUS, é algo muito já natural. Mas na enfermagem, ainda não. O que tem melhorado nos últimos anos, mas é o que você fala, é um conhecimento novo, tá aí, muito recente, e para enfermagem, ainda mais recente. Digamos que seria um recém-nascido, né? Um jovem para enfermagem é um recém-nascido. Então, acho que é um tema muito pertinente. Eu volto a convidar de novo. Manda para os teus amigos, o pessoal da enfermagem, por quê? Porque é um tema que pode mudar, inclusive, muita coisa na sua formação, na sistema, na condução dos seus casos, tá? Só para fechar essa questão da ultrassonografia, Dejane, então, basicamente, a ultra é um ato exclusivo médico, seria isso? A ultrassonografia diagnóstica. Porque ela vai dar diagnóstico, vai Isso. laudar, isso aí, Já outras o POCUS áreas não não. entram. Ato exclusivo médico, já o POCUS. O POCUS pode ser utilizado pela enfermagem, pela fisioterapia. Na instituição que eu trabalho, até os nutricionistas usam já Caramba, o sério? POCUS para avaliar massa muscular, perda de massa pelo paciente que está ali crítico, acamado, de longa data. Então, o POCUS é aplicável também para outros profissionais não médicos. Qualquer profissional da área da saúde pode usar. Perfeito. Isso aí. E lembrando que na enfermagem é de uso restrito do enfermeiro ainda. Ainda não é de uso para o técnico de enfermagem. Sim. É exclusivo para o enfermeiro, no caso, profissional de nível superior. Perfeito. Até porque você tem que ter conhecimentos prévios de Isso. anatomia, de fisiologia, porque não adianta você tem que interpretar o que você está olhando ali. É isso, requer Então, muita realmente, interpretação. você exige um nível de conhecimento um pouco elevado, digamos assim, Exato. que tem que acompanhar a formação, né? Então, isso faz todo sentido de fato. E leva diagnósticos de enfermagem. Perfeito. No POCUS, a gente vai buscar diagnósticos de enfermagem, não diagnósticos médicos. Eu comecei com a história de estetoscópio, mas eu fiquei pensando que você estava respondendo. Será que não é exagero? A gente fala, porque a gente tá tão no automático, às vezes fala o estetoscópio, o ultrassom, o novo estetoscópio, o estetoscópio do futuro. Mas você acha que ele tá virando de fato esse estetoscópio? É exagero de fato? É uma coisa que a gente fala às vezes por falar no meio que no modo automático. Não é exagero, porque as tecnologias estão aí trazendo cada dia mais avanços. E aí o POCUS é uma representação que hoje, inclusive, a insonação já está sendo considerada em outros estudos como um sinal vital, como uma técnica propedêutica. Caramba. Que existe a ausculta, a inspeção, a palpação, a percussão e agora a insonação, que é a 5ª técnica propedêutica. Então, o POCUS está realmente ganhando espaço e daqui a pouco vai ser ali considerado na avaliação do paciente como algo praticamente obrigatório. Hoje em dia, na área médica, o uso do POCUS já é obrigatório em alguns procedimentos, né? Como a questão da punção de acesso central. Em algumas instituições já é obrigatório fazer com o uso do ultrassom, né? Guiado. E na enfermagem está ganhando esse espaço, mas como é recente a resolução, então a gente ainda está se apropriando, caminhando ali, engatinhando no aprendizado do uso dessa ferramenta, mas que tende a ganhar espaço, está aí cada vez mais acessível, os aparelhos cada vez menores, hoje cabe na palma da mão. Então, daqui a pouco, todo mundo vai ter sua maletinha lá com um estetoscópio, um termômetro e um transdutor de ultrassom, porque está cada vez mais acessível, é o preço do smartphone hoje em dia. Perfeito. E assim, quando você está falando sobre o tema, chega a você vibra com isso, os olhos brilham, né? Mas geralmente quando a gente levanta uma bandeira, seja de qual temática for, a gente tem uma história marcante, assim, aquele ponto de virada, assim, caramba, isso aqui vai mudar, vai mudar minha vida, vai mudar minha conduta, no caso profissional, vai mudar minhas condutas, vai fazer diferença. Você teve algum caso que lhe marcou para dizer assim, cara, eu preciso dominar isso, eu preciso usar isso nos meus plantões, no meu dia a dia profissional? Teve algum? Já um deles, que é o principal, é o uso do POCUS para punção de acesso difícil. Como eu trabalho em UTI, a gente espera o quê? Que o paciente, na maioria das vezes, já está ali com um acesso central, um acesso profundo. Mas e aquele paciente que ainda não tem condição hemodinâmica, hematológica, de ser submetido a uma punção de um acesso central? Precisa de um periférico para estabilizar essa parte hematológica para que seja realizado um central. Aí a gente pensa, mas a enfermagem o tempo inteiro sempre pegou um acesso periférico às cegas. Os enfermeiros que é Nutelas e o Raiz. O enfermeiro raiz é aquele bom de acesso. O enfermeiro Nutella é aquele que não tem habilidade. De fato, preciso ter habilidade para pegar um periférico. Mas eu tenho uma ferramenta que me ajuda a enxergar aquilo
diminui muito as complicações do procedimento. Então, um paciente que está pancitopênico, como foi uma situação que aconteceu comigo, paciente pancitopênico, precisando transfundir, não tinha condição de ser submetido a um central para a continuidade do tratamento, o que ele precisava? Um bom acesso periférico, um acesso calibroso. Sim. Mas eu não posso tentar várias vezes, porque o meu paciente vai sangrar, vai fazer hematoma, então vai complicar. Se eu tenho uma ferramenta que me ajuda a enxergar, o meu procedimento vai ser muito mais assertivo. Então, é chegar lá, enxerguei a veia e ainda posso mensurar o tamanho do vaso, a profundidade desse vaso. Meu Deus, isso aí. Algo que eu ia puncionar as cegas no achismo, que é o que a gente faz na maioria das vezes. Eu acho que nessa veia cabe um Gelco 18. Nessa aqui, eu acho que ela é mais superficial e fininha. Puro achismo. Eu vou com um 20. O paciente precisa transfundir, ele precisa no mínimo de um Gelco 20. Com o aparelho de ultrassom, eu vou lá e vou lá mensurar o tamanho do vaso e eu consigo dizer, aqui cabe um acesso de tanto calibre, eu preciso inserir aqui, entrar com tal profundidade, e isso vai aumentar o tempo de durabilidade desse acesso também. Vai diminuir a chance de flebite desse paciente. Então, numa situação como essa que aconteceu comigo, eu fui lá, puncionei o paciente, visualizei no ultrassom, puncionei, o paciente transfundiu, estabilizou a parte hematológica, depois foi lá, puncionamos, o médico, no caso, puncionou o acesso central, o paciente teve seu tratamento ali estabelecido, E muito não é tranquilo. questão de ser Nutella ou raiz. A gente fala isso É às vezes segurança. brincando. É muito comum da gente ver isso em piadas, às vezes. Uhum. Tem até um comediante, eu não vou lembrar o nome agora, acho que é do Rio de Janeiro, ele faz muito isso. O enfermeiro, ele diz isso de todas as profissões. No caso da enfermagem, o enfermeiro Nutella e o enfermeiro raiz, não sei se você já viu. Já. E aí, como piada, é brilhante, é legal, tal, para aquele momento de descontração. Mas esse exemplo que você trouxe, acho que você foi muito certeira nesse exemplo, porque não é questão de ser Nutella ou raiz, é uma questão de ser inteligente. É segurança do inteligente. paciente. A gente Segurança fala do paciente tanto, em primeiro lugar, perfeito. É ser inteligente, por quê? Porque eu nunca fiz para funcionar acesso. Porque eu não tinha disposição e não dominava a técnica. Aí tudo bem, você vai lá fazer, você vai. Mas se você tem hoje um dispositivo que vai qualificar, vai aumentar a segurança do paciente, vai diminuir os riscos dele e aumentar a sua assertividade, aí, gente, eu não posso dizer que uma pessoa dessa que opta por não fazer isso é um raiz. Tá mais pra burro, me perdoe a extrema sinceridade, de que pra É a raiz. pura ignorância de saber a importância da ferramenta, de reconhecer que não sabe utilizar e às vezes até a humildade de pedir para aprender. De chegar e dizer assim, eu quero aprender. E como a gente acabou de falar, não tem problema nenhum a pessoa chegar aqui e dizer, eu não sei. Eu não sei. Por quê? Exatamente. Porque é algo muito novo. A questão que a gente está levantando aqui não é que você que está assistindo aqui agora já saiba, já domine isso aí. Seria loucura, acho, da parte de qualquer pessoa. Mas a ideia é que é incentivar para que a gente domine esse procedimento, esse conhecimento, porque isso vai mudar consideravelmente nossas práticas, né? E aí, falando sobre isso, essa questão de Nutella e raiz, você acha que hoje, 2026, as pessoas ainda fazem muitos procedimentos no escuro por costume? E aí, quando eu falo por costume, eu tô querendo separar aqueles locais que não tem realmente o ultrassom. Mas eu tô colocando naqueles locais que tem à disposição o equipamento, mas mesmo assim, você acha que ainda tem muito colega que tem à disposição e não usa? Sim, na própria instituição em que eu trabalho, a gente tem os equipamentos, mas nem todos dominam ainda. E aí também vem muito do interesse do profissional em descobrir. Eu mesma, quando comecei a usar, na minha instituição já tinha o aparelho de ultrassom disponível na UTI, mas aquilo ali era exclusivamente de uso médico. Até que começamos a perceber que dava para as outras categorias também usarem. E quando a gente teve o primeiro treinamento na minha instituição, eu não estava. Eu estava de licença maternidade. E quando eu voltei, que eu vi um ou outro colega funcionando, como é que é isso? E me ensinavam de uma forma muito superficial e eu ficava inconformada. Não, gente, tem que ter mais informação. Deve existir um jeito de fazer isso aqui. E aí, quando eu perguntava às pessoas, não, eu só sei isso aqui. Eu só sei que para puncionar eu tenho que achar a bolinha aqui, saber que essa bolinha é a veia, ou essa outra bolinha é a artéria, e eu faço assim para achar, mas é isso. E eu ficava, não. Aí para ver sonda. Aí as pessoas diziam, você calcula aqui para determinar se vai ou não passar uma sonda vesical de demora ou de alívio, e é isso. Aí eu, certo, mas tem mais coisa aí no meio, tem que ter. E quando eu comecei a enxergar isso, que comecei a buscar formação, e o engraçado, não encontrei.
essa formação aqui. Isso é um ponto bem importante. Não encontrei, como é algo muito novo também, ainda não está na formação acadêmica da enfermagem, não faz parte dos currículos de graduação ainda, e eu não achei uma instituição aqui em Natal, aqui no Nordeste próximo, que fizesse essa formação. Então, eu comecei a buscar fora, estudar na internet, a buscar especialização, e fui descobrindo que aquilo ali era um mundo de coisas. E isso já tem um certo tempo, e está lá o aparelho à disposição, da mesma forma que sempre esteve. Uns se apropriaram um pouco mais, outros continuam ignorando essa ferramenta, mas a ferramenta está lá. E, às vezes, a ferramenta está lá no hospital, no setor, mas o colega enfermeiro de outra instituição não sabe que pode ser usada por ele. Acha que pertence apenas ao profissional médico, que é o que a gente vê na maioria. E a gente vê hoje, por incrível que pareça, as instituições públicas têm muito mais disponíveis os aparelhos de ultrassom do que as privadas. Hoje no SUS, todos os hospitais têm praticamente uma UTI. Sabe o que eu percebo? É que às vezes a gente está falando, até no CLS mesmo, a gente falando sobre diagnósticos diferenciais, buscando os HSTs. Aí eu tenho que, eu até forço a barra com alguns casos, você está no hospital X, um hospital particular, de alto padrão e tal, que é para a pessoa ver se ela lembra que ela vai ter à disposição algum tipo de equipamento, como um POCUS, por exemplo, para tentar identificar lá um TEP da vida, tentar identificar um tamponamento da vida. Exatamente. Porque isso vai mudar a conduta, porque se você está lá diante de um tamponamento, de um TEP, se você não pesquisar minimamente para identificar sinais sugestivos e tratar, você não tira o paciente da parada. E a gente está tão mal acostumado, por isso que eu te pergunto essa questão do costume, que a gente se acostumou a não saber, a não ter, e acaba nunca fazendo. Aí, e quando achar que é só do outro. E aí, quando você está numa instituição que tem, você acaba não fazendo, porque você se acostumou, você se moldou a esse não ter. Né? Inclusive, tem muito essa visão também de muitos colegas da enfermagem, do tipo assim, eu vou fazer a ultra para quê? Para dar o diagnóstico pro médico? Isso é bom. Tá querendo fazer... Não é isso. Você nunca escutou, você quer ser médica, Você minha quer amiga? ser médica? E se eu fizer a ultra e o médico questionar por que eu estou fazendo? Eu digo, é aí que tá. Você está invadindo o espaço dele, sim ou não? Você tem que fazer a ultra focada na sua profissão. Para você buscar diagnósticos de enfermagem e realizar condutas de enfermagem. É para você como enfermagem. E lembrando que nós trabalhamos em equipe. Então, numa PCR, por exemplo, se eu como enfermeira faço um POCUS cardíaco, enquanto o meu médico está lá liderando a urgência, enquanto ele está pensando nos 5Hs e 5Ts, eu vou lá e faço uma imagem e depois a gente vai revisar a imagem. Vai discutir com ele, ó. E a gente vai doutor, discutir aqui a achei esse ventrículo aqui assim, assado, olha só. Aí, olha, gente, espetacular. Aqui Chega a me arrepiar o paciente aqui tem líquido aqui no pericárdio. Então, eu não vou chegar a dizer, tá tamponado o paciente. Estou vendo uma imagem compatível com líquido no pericárdio. Isso é muito importante, gente. Entendam bem o que está sendo dito aqui. O Dejane foi muito claro agora. O diagnóstico, ele é médico, mas você imagina um cenário desse, uma equipe de suporte avançado. Que no Brasil, a equipe de suporte avançado, basicamente, entenda-se como enfermeiro e médico, tá? Você chega, você imagina você, colega médico, tá assistindo aqui agora. Você tá lá numa PCR com... Vou lá colocar... Me permita colocar você no exemplo, Eudegene. Você tá lá, e o Eudegene faz um POCUS de saber a leito. Ela te traz alguns achados importantes que vão corroborar para o quê? Para você identificar a causa da parada. E com base nisso, você trata essa causa. Cara, que espetáculo. E você enxergar, não você trabalhar, ficar só supondo. Isso não é concorrência. Isso não é entrar numa área do outro. Isso é trabalhar em complementariedade. É um ajudando o outro. E é sensacional isso aí. E é cada um entendendo suas limitações, tanto técnicas como limitações legais também. Mas a gente trabalha de forma complementar. Então, um enfermeiro bom não é aquele que fica esperando os comandos, é aquele que já sabe quais são os passos, ele já se antecipa e traz essas informações. Exatamente. Até eu brinco falando que, não sei se você vai concordar comigo, mas o enfermeiro de uma classificação de risco, para mim, tem que ser um dos mais experientes da sua escala. Porque é o que vai antecipar, é aquele que tem que ter aquele olhar mais aguçado para sinais clínicos, que ele vai identificar os pacientes mais graves de forma muito mais precoce. Ou seja, a gente vai evitar muitos problemas com essa avaliação prévia. Então, você imagina, eu chego um paciente que tem sinal sugestivo de IAM. Pô, você não precisa, o médico tá lá para pedir um eletro, você pedir um eletro. Cara, você já identificou, já adianta o eletro, você já chega pro colega, doutor, ó, paciente com histórico disso, chegou com a sintomatologia assim, assim, assado, já adiantei o eletro, já chegou aqui com supra disso. O cara vai olhar para você, ele vai querer dar um abraço para a primeira conversa. É igual um paciente que está numa UTI. Eu tô lá, olho para o monitor, tem um ataque cardíaco. Eu vou buscar o médico para ir avaliar. Enquanto isso, já estou fazendo o eletro para saber, é um ataque à arritmia? Perfeito.
Ou é um ataque cardíaco sinusal. Se fosse sinusal, o que é a Se fosse causa? sinusal, quais são os outros sinais e sintomas que meu paciente está apresentando? Então, eu já vou antecipar o cuidado sem invadir a área do outro. O POCUS é a mesma coisa. Se eu tenho um paciente com queda do débito urinário, tô lá, antes a gente iria ver, pego o balanço no UTI, que é a minha realidade. Sim. Pego lá um balanço hídrico e vejo, poxa, nas últimas 6 horas o paciente não urinou nada. Nas 6 horas anteriores ele urinava tanto. Urinou, vamos supor, 500 ml em 6 horas. E nessas últimas 6 horas ele só urinou 50 ml. Antigamente, às cegas, a gente iria fazer o quê? Avaliar o paciente, fazer exame físico, inspeção, observar se ele tem aquele sinal, o clássico bexigoma, aí aquele paciente que é obeso, aquele paciente que tem um abdômen distendido ou está anasarcado, eu não consigo ter certeza se ele tem ou não bexigoma. O paciente está sedado, não vai referir dor, está entubado. Aí, às vezes, eu olho no monitor, tá o paciente taquicárdico, paciente com sinais de dor, mas que eu não tenho certeza. Se eu vou lá com a ultra e eu vejo a imagem, eu não preciso ir chamar um médico para avaliar, para medicar. Eu identifiquei qual é a causa dele, do desconforto dele. Tá ali, uma retenção urinária. Então, se ele tá com a sonda vesical, eu vou trocar, vou ver que tá obstruída. Se ele não tá, eu vou fazer um cateterismo de alívio. É conduta de enfermagem. Vou ali resolver dentro da minha área, sem depender de estar toda hora buscando outros profissionais para resolver um problema que está dentro da minha capacidade. E isso é ótimo para o médico em si, porque a gente acaba utilizando, chamando muito ele para algo que a gente poderia resolver. A gente tem que começar a triar, por quê? Porque aquilo que não nos cabe, aí sim a gente deixa estritamente aquilo para buscar eles, por quê? Porque senão a gente vai acabar usando os recursos, digamos assim, no caso aqui um recurso humano, indiscriminadamente. É quando você precisa mesmo, a pessoa tá cansada excessivamente. Exato. Então, é isso, é a gente entender É algo quais simples são, de resolver. não só quais são as limitações, mas quais são os... Eu acho que muito mais do que conhecer as limitações, enquanto enfermagem, precisa se ver quais são os meus locais de atuação. Isso. Eu acho que a gente tem muito mais problema de não atuar naquilo que a gente deveria atuar, que a gente poderia atuar, do que simplesmente não fazer, fazer procedimentos que não nos caberia, né? E cabe Mas muita coisa. O uso do POCUS é muito é um amplo para a mundo, né? enfermagem. Não se resume só ao acesso, só a sonda vesical demora. E meu muitas celular aqui coisas. tá só aqui. Uma pessoa já mandou aqui para mim o seguinte, cara, é muito bonito, tal, o assunto, mas esse negócio de ultrassom é muito difícil. Eu não tenho mais idade. A pessoa não tem mais idade para isso. A pergunta que não quer calar. O POCUS é realmente difícil de aprender? Porque Não. talvez alguém assistiu aqui agora. Não, cara, eu até me interessei sobre isso. Não, mas isso é muito difícil, eu não vou aprender, já passou a minha fase, eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho mais nem juízo para isso. O que você diria para essa pessoa? Eu vou dar um exemplo do celular. Os nossos avós não tinham acesso ao celular, né? Sim. Nossos pais. Meus pais, por exemplo, não tiveram estudos. E hoje em dia eu vejo meu pai e minha mãe fazendo vídeo, colocando no Instagram com musiquinha, foto. Ou seja, eles aprenderam. Nós Sim. somos, inclusive, né? Eu tô dizendo eu e você, somos da geração que pegou a transição da tecnologia, do avanço todo da tecnologia. Sim. Nós somos aquela pessoa que brincava na rua, Isso mesmo. que teve que pegar o computador, aquele enorme, aprender a mexer, e Sim, hoje isso. estamos aí dominando essas tecnologias. Do mesmo jeito é o POCUS, é o aparelho de ultrassom. Para que eu possa dominar, eu preciso realmente mexer, eu preciso buscar, ter curiosidade e estudar. E o exame é operador dependente. Então, o exame que a imagem está lá, mas depende completamente da minha interpretação. Então, eu preciso realmente estudar, praticar, ter conhecimento básico de anatomia, de física do ultrassom, para saber interpretar a imagem, para saber o que de fato é a anatomia do paciente, o que é ali artefato, para diferenciar a imagem. Então, eu preciso, de fato, ter algum conhecimento. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Requer muita prática e, de fato, acesso ao aparelho. Não adianta também eu só estudar uma vez e achar que já aprendi tudo. Eu preciso praticar, senão cai no esquecimento. Não é como andar de bicicleta, que a gente vai lá, anda e aprendeu para sempre. Não é. Eu preciso realmente colocar em prática, porque a curva de aprendizado é ascendente. Então, quanto mais eu faço, mais eu vou pegando habilidade, mais eu vou pegando prática. Mas, para isso, eu preciso realmente buscar. Preciso conhecer. Mas não é impossível de aprender, não é difícil. E você sugere algum método, alguma coisa assim, não sei nem se existe, para que facilite esse aprendizado, para quem está interessado, por exemplo, no tema?
Existem alguns métodos de ensino que variam também de profissão para profissão, né? Na enfermagem, a gente tem também alguns métodos, alguns estudos que trazem métodos. Eu mesma criei até um método Foi? para facilitar, porque eu ficava, poxa, isso não pode ser um bicho de sete cabeças. Tem que ter um jeito fácil de aprender. E como todo profissional de urgência e emergência, a gente gosta muito de letrinhas, de mnemônicos. Sim. Então, é o XABCD para o trauma, é o CABD do paciente PCR, é o ABCD da avaliação primária, é o OPQRST na avaliação de clínica. Então, eu comecei a pensar, tem que ter um mnemônico, alguma coisa. Eu sempre via outras dicas para avaliar o paciente com poucos, mas aquilo embaralhava todo na minha cabeça. Porque eu me perdia na ordem. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Legal. O que é que eu vou mexer primeiro no aparelho? O que é que eu ajusto primeiro? O que é que eu preciso ver? Eu tô buscando o que aqui? Então você criou um caminho Aí eu sistemático. criei um método que eu comecei a pensar. Se eu seguir um método, eu acho que facilita bastante. E eu criei um método voltado com letrinhas, logicamente, que lembrem ultrassom. Esse meu método que eu criei foi o método PROBE. Que o que é PROBE? PROBE é a sonda da ultrassonografia, o transdutor, que é o que transforma o som em imagem. Então, eu pensei, impossível esquecer PROBE, porque PROBE é o simbolismo da ultra. Sim. É o que simboliza o aparelho. E aí, eu transformei a palavra PROBE em um mnemônico, onde cada letra representa um passo, e eu consigo, de olhos fechados ali, pensar, vou fazer uma ultrassonografia no paciente. A letra P faz isso. A letra R, eu vou fazer tal coisa. Então, não me perco na sequência. Sistematizo a minha insonação e eu consigo buscar uma resposta ali organizada para não me perder na sequência do exame e não perder a qualidade, o que eu estou buscando, o que eu vou fazer. Que legal, legal. E assim, eu sou adepto, como diz você, as letrinhas aí, porque fica fácil você organizar o conhecimento. Eu costumo dizer que não adianta só você conhecer, você ter conhecimento. Se o conhecimento estiver bagunçado na sua cabeça, você chega na hora H e acaba não colocando em execução o seu Dá uma conhecimento. bugada. Aí cola a placa, trava, como você, não sei como é que você vai entender isso. Mas trava, mas uma coisa eu sei que é comum, um termo que eu vou usar que é comum é o quê? O pós-travamento é o quê? Frustração. Uhum. Especialmente para aqueles que estudam, que se dedicam, que sabiam. Poxa, eu estudei tanto, eu expliquei isso semana passada para aquela pessoa. Aí quando chegou hoje, agora que era para colocar em prática com o paciente, eu não consegui porque eu travei. Por quê? Porque o conhecimento está muito bagunçado. E a gente trabalha via de regra aí na nossa realidade, com urgência e emergência, sob pressão, tem que ser muito rápido as ações. E aí, se você não estiver muito bem preparado, com um caminho já pré-definido na cabeça, é muito mais Se fácil perde. você travar e se perder. Por isso que eu acredito muito em métodos que sistematizem, ou seja, que nos deem um norte. E não é o norte, eu acredito que esse seu método não é para travar a pessoa naquilo, mas é para fazer ela startar e ela fazer o procedimento, ou pelo menos o mínimo do que tem que ser feito, né? Isso aí. Que é Eu igual a depois ABCD, você para. vou querer fazer esse seu probe aí Se depois, eu eu acho ver aí, isso né? aí. Se eu acho o A, eu fico no A. Eu vou fazer o que no A? Eu vou abrir a via aérea. Eu só vou pro B depois que eu resolver o A. Se eu me perco no B, eu faço, peraí, vou voltar pro A, repassar o que eu fiz no A Perfeito. para me encontrar de novo. É a mesma coisa que eu penso quando eu faço esse método PROBE. Tô lá, preparei o paciente. Não vou dar spoiler não, viu? Tô lá, vi região anatômica do paciente. O que eu vou fazer agora? Qual o próximo passo? Então, isso me ajuda a organizar meu pensamento, não me perder na sequência e padroniza também, né, Perfeito. o exame. Excelente. Eu fiquei curioso, o que cada letrinha dessa fala aí? O P é preparar o Eu paciente. sou curioso, né, gente? Que aí preparar o paciente envolve várias nuances, desde o posicionamento do paciente mais adequado no leito, o preparo do equipamento, as pré-configurações que eu preciso selecionar do paciente, no equipamento para já direcionar as configurações do aparelho para ver melhor a imagem. Aí eu vou avaliar também a qualidade da imagem, vai depender de alguns ajustes. Então, por exemplo, o brilho da imagem, que é aquela verdadeira escala dos 50 tons de cinza. Então, é basicamente isso que eu vou ver lá na letra P. Eu vou preparar o paciente para direcionar o meu exame. Na letra R, a região anatômica que eu vou avaliar. O que é que eu vou fazer no meu exame? Eu vou avaliar, eu quero ver retenção urinária. Então, onde é que eu vou posicionar essa sonda, esse probe? Eu vou lá na região suprapúbica do paciente. Eu quero ver uma sonda gástrica. Vou lá no epigastro do paciente. Então, a região anatômica e os marcos anatômicos. Quando eu vou lá ensonar, eu vou encontrar o quê na imagem que vai me ajudar a identificar a estrutura que eu quero. Então, são as landmarks que a gente chama, que são os marcos anatômicos. Na letra O é a orientação da sonda do ultrassom, a orientação do transdutor. E a gente tem um itemzinho que a gente chama de indicador, e eu preciso saber o indicador do aparelho para identificar o indicador na tela e saber de qual lado
A qual lado eu estou me referenciando do paciente? Se é o lado direito, se é o lado esquerdo, se é a região superior, se é a região inferior, se é anterior, se é posterior. Então, eu preciso entender alguns conceitos também de física para entender essa parte de orientação da imagem. O B é a busca. O que é que eu vou buscar para o meu exame? Que perguntas eu quero responder? A sonda está ou não está no estômago? Essa veia é ou não pérvia? O calibre dela, qual é o calibre dessa veia? Esse estômago tem alto risco ou baixo risco, de acordo com o conteúdo dele, desse paciente broncoaspirar? Imagina isso aí no Esse atendimento pré-hospitalar. veio pra passar uma laringe. Para fazer uma máscara, passar uma máscara laríngea, a hora de transportar o posicionamento do meu paciente, se eu sei que ele tem um alto risco de broncoaspiração. Paciente de trauma, que eu boto lá na prancha decúbito zero. Inclusive, e aí, se você ainda tá na dúvida se isso é para enfermagem, diagnóstico de enfermagem, né? Isso é diagnóstico de Risco de enfermagem. broncoaspiração. Viária E difícil a única também coisa é que entra. você tá saindo do achismo para o quê? Para uma Para uma evidência. certeza, você está Você enxergando. está enxergando literalmente algo, você tem uma convicção e vai tomar uma decisão baseada em algo que você está vendo, não que você está achando. Isso é Exatamente. fantástico, né? Que aí é a letra B. E a letra E vai ser a execução. O que é que eu vou fazer de cuidados de enfermagem? O que é que eu vou executar a partir da pergunta que eu fiz, que eu encontrei, a informação que eu encontrei, o que é que eu vou fazer? Então, probe. Prepara a Excelente. região anatômica, a orientação do transdutor, a busca e a execução de cuidados. Os cuidados que eu vou realizar com a minha imagem. Maravilha, maravilha. E Hilder, você falando aí, minha cabeça fica pensando mil Montei o coisas aqui. triplex na sua cabeça. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso, eu já fico imaginando as milhares de coisas que a gente pode fazer com um trocinho desse, pequeno, Pequenininho, na palma da mas mão. fazer como na miséria que a gente pode fazer É uma positivamente, miséria. obviamente, que a gente pode fazer com isso, né? Mas eu queria saber no seu dia a dia, você trabalha na UTI, no Intra, né? Você trabalha também na UTI móvel, você trabalha SAMU também, já passou pelos dois SAMUs Uhum. daqui do estado. No dia a dia, quais são as aplicações que você usa mais comumente, assim, pra você poder compartilhar com a gente? Uma delas, avaliar o risco de broncoaspiração, como eu já falei, é algo fantástico, porque ajuda a gente até a definir um paciente que a gente vai fazer uma remoção, no caso pré-hospitalar. Vou fazer a remoção do paciente para um exame, cheguei lá, a dieta foi zerada há pouco tempo. Será que esse paciente tem condição de ser submetido a esse exame? Tem condição de ser submetido a esse transporte? Qual vai ser o código que a gente vai usar para transportar esse paciente? É código 2, é código 3? Posicionamento do paciente na maca? Como é que eu vou precisar posicionar ele? Se eu tenho uma imagem que me mostra que ele tem um alto risco de broncoaspiração, isso faz total diferença. Total. Será que esse paciente tem condição aqui, via aérea? A gente consegue ver via aérea se é difícil ou não. Então, para a gente no APH, vou lá, faço preditor de via aérea difícil, avalio. E esse paciente aqui tem grande chance de ter uma intubação difícil. Então, eu já vou ajudar meu colega médico a preparar um paciente para intubação de sequência rápida, preparar, de repente, esse paciente para uma máscara laríngea para a gente tirar ele da urgência e depois avaliar a troca, né? Escolher o Passar um melhor tubo. método. Se você O, tiver me- vídeo laringo, por o exemplo, uma dessa, né? diâmetro do tubo a gente consegue medir na ultra. Eu consigo ver o diâmetro adequado do tubo, confirmar o posicionamento do tubo. Então, se eu não tenho um capnógrafo, isso aí é uma medida no APH que é excelente. Tá ali à beira, Excelente. na mão. A gente não tem raio-x e, de repente, não tem um capnógrafo. Na minha realidade, nós não temos um capnógrafo. Então, eu tô ali com o aparelho, então eu consigo ver. Não é a medida ouro, mas me Sim. ajuda bastante a direcionar se aquela intubação foi esofágica ou se foi traqueal, aquele paciente que eu tô na dúvida. Saturação não sobe, quando eu vejo lá o tubo tá esofágico, então é trocar esse tubo. Avaliação vascular, como eu já falei, que punção de acesso periférico é o maior espaço da enfermagem. Paciente chocado, Paciente aquele choque chocado, hipovolêmico, hemorrágico, meu que a Deus, para gente pegar um vai acesso ali à procurando a desgraceira. veia, sofre, aí a jugular às vezes não é viável, então eu tô lá com ultrassom e consigo ver uma basílica, que é uma veia profunda, então eu consigo pegar uma veia calibrosa, é profunda, então eu consigo ter um acesso com mais durabilidade. E aí, gente, falando de basílica, para mim a basílica é o suprassumo das periféricas pra gente Isso. quando a gente tá Não é qualquer um que pega uma basílica, não. no APH. Dá pra ver por marcos anatômicos, também dá, mas, cara, isso Mas é não muito é difícil, assertivo. não é a mesma coisa, a gente vai no Se escuro. você vir na imagem, ela passa do lado da artéria. Aí, olha que perigo. Aí, olha aí, você funciona inadvertidamente uma artéria de um paciente que você não sabe o histórico. Esse paciente, de repente, usa um antiagregante Você já usou pra pegar jugular plaquetário. também? Já peguei jugular também, jugular Olha externa. só. Também excelente. Paciente como eu já disse, plaquetopênico, que a gente vai lá, é mais assertivo.
Eu pegar E muito mais seguro, né? muito mais, muito Aí, mais. você já... Sonda nasoiteral, sonda gástrica, avaliar a troca de Meu sonda, Deus, sonda é vesical, coisa demais, né? pulmonar, que já não é tanto da Na nossa... PCR, você chegou já a usar? Eu Nem nunca PCR? cheguei a usar. Conheço o protocolo, mas nunca tive a oportunidade de usar na PCR. Mas é algo assim fantástico que precisa realmente a gente ter mão ali para fazer, porque tem que fazer nas pausas, tem que fazer. Então, o colega que vai fazer, a pessoa que vai fazer a imagem, tem que já ficar lá posicionado no local que vai fazer a imagem e Na aquela pausa pausa para da análise de análise do ritmo. ritmo, dos 10 segundos, captura a imagem gravada. E aí, enquanto está ocorrendo a RCP, vai lá analisar a imagem Quantas para janelas vocês ver. olham nesse... São 4 janelas Ou seja, vai ter que possíveis. esperar fazer Aí, cada minimamente aí janela a gente faz numa uma pausa. pausa dessa. Isso. Mas a principal, que é a subxifoide, que a gente consegue responder a muitas perguntas, como o tamanho do ventrículo, se tem líquido no pericárdio, ali Seria a primeira rapidinho seria janela a que você primeira já faz, né? janela. Perfeito, excelente. Olha só a quantidade de coisa que tem para fazer, né? Aí você me explicando, e aí eu me lembrei, e eu sou réu confesso, quando começou lá aquele venoscópio, não sei se você vai lembrar. Uhum. Venoscópio. Aí era bem nessa história de, o enfermeiro Nutella, enfermeiro raiz, e eu fiquei me lembrando por que eu tirava onda com essa história de Nutella antigamente. É porque era algo que me parecia muito lento. Óbvio que eu não tô colocando que, pelo amor de Deus, em comparação o POX com o venoscópio. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você usar uma tecnologia dessa para avaliar bem, né? As pessoas às vezes pensam que é algo que vai retardar as suas ações. Então, eu chego já lá, eu já vou funcionar. Quando eu vou para um negócio desse, é uma demora. Então, a impressão que eu tenho é que é algo que demora muito. Então, e demorar e urgência, especialmente na PH, não combina muito. E aí, é assim mesmo? O que você poderia me dizer em relação a isso? Aí vem mais uma questão que também envolve a sua habilidade prática. Eu já sei ali a região anatômica onde eu vou encontrar uma veia calibrosa. Um exemplo, a basílica. Então, eu já vou lá, onde é que passa a basílica? Vou lá no braço do paciente, passo a imagem, verifico a imagem lá da veia, né? O venoscópio é uma boa ferramenta, mas ele não vê profundidade e não vê fluxo. Ele vê o vaso, mas ele não vê o fluxo do vaso. Não vê também se aquele vaso é superficial, profundo, não dá para medir o calibre do vaso. Já o POCUS eu consigo ver profundidade, o calibre do vaso, calcular o gel adequado para puncionar aquele vaso e a punção em si não demora. Ontem mesmo eu fiz em um paciente, demorou 30 segundos. Eu fiz um vídeo entre o Olha preparo só. e a punção ser concluída, durou 2 minutos o vídeo. Entre o preparo, encontrar a veia, Ou posicionar, seja, a demora foi confirmar só a o preparo. veia, confirmar a veia, ou seja, aquele método probe todinho, eu levei 2 minutos para fazer. Impulsionar o paciente. E uma tentativa Eu só. gravei em uma tentativa só. Na E primeira isso é tentativa, importante. Uma eu gravei. O tentativa. vídeo durou 2 minutos. Perfeito. E olha que você fez, obviamente, numa cadência que era para ser, acredito que fez com o intuito de ser educativo o vídeo. Claro, Na hora claro. da urgência, a gente não vai ter essa preocupação de estar sendo gravado, seria provavelmente ainda mais rápido do Isso. que já foi. Então, isso quebra muito, por não conhecermos, via de regra, a gente acredita em muitas falácias e muitas mentiras que são contadas várias Os vezes mitos. se tornam verdades. Aí é onde surgem as lendas urbanas, os mitos, e você acaba replicando sem entender. Então, esqueçam essa história que quem usa ultrassom vai ser um profissional que vai atuar de forma lenta. Não é. Muito pelo contrário, muitas vezes ele vai ser ainda mais rápido e, principalmente, muito mais assertivo. Enquanto muitos que vão estar lá querendo acelerar, porque a urgência não é correria. Isso É tem o que que eu estar digo, muito não claro. é só correr. Você é tem que só ser correr. ágil. Isso, você tem que ser ágil. Ser ágil é fluidez, são uma série de coisas. Quem corre aleatoriamente vai tropeçar e vai cair, vai errar em muita coisa. Então, o ultrassom ele não pode ser visto dessa forma, né? E claro que não pode atrasar a sua avaliação, que lembrando que a clínica sempre vai ser soberana. Perfeito. A clínica é soberana. É como na PCR. Vai me Perfeito. ajudar a identificar a causa PCR? Vai, mas eu não posso atrasar a RCP. Não De faz forma sentido. alguma, não faz sentido. O POX é algo que ele Que vem é para rápido. complementar. Exatamente, é uma medida complementar. Perfeito. E eu tô vendo sua maletinha aí. Mostra aí Já pra ando gente com aí, ela. Dejane. Seu brinquedinho, mostra aí pro pessoal. Meu brinquedo novo. Pra eu quem ando nunca com viu. ela. Vem o aparelho que cabe, não vou mostrar marcas, né, não tem conflito de interesse, mas para mostrar que isso aqui cabe na palma da mão. Olha só, tá conseguindo ver aí direitinho, pessoal? Esse aí é o probe.
Esse aqui é o probe, que é a sonda do Ah. ultrassom. Esse aqui vale ouro. E aí, onde é que eu consigo ver as imagens? Mas o pessoal que nunca viu isso aí. Esse aqui, que é um ultra portátil, para vocês verem, né? Existem vários tipos de equipamentos. O ultrassom vai desde aquele de mesa, aquele fixo, Sim. até o ultra portátil, que agora são esses que cabem na palma da mão, vem numa maletinha ou vem uma case, você leva para o seu plantão sem ocupar nem espaço, Perfeito. e ele cabe na sua Não, uma bolsinha coisa eu sinais tenho vitais, certeza. né? Cabe na bolsa de mulher, com certeza. Cabe. Vai Na minha caber eu levo tanta coisa. Vai sobrar espaço Eu ainda. levo máscara laríngea, eu levo material de traócio e agora eu levo isso aqui. Ou seja, se você tiver que acontecer algum mal-estar, alguma coisa, aconteça isso do lado de Udejane, que ela vai estar preparadíssima para lhe atender. Eu tenho umas amigas que riem de mim que eu levo uma pocket mask pra praia. Meu Deus. Eu levo, eu digo, vocês trazem bronzeador, protetor solar, eu trago minha pocket mask. Se alguém se afogar perto de mim, agora eu levo isso aqui. Isso aqui é o probe, na verdade, existem vários tipos de probe, que são os transdutores, que é o que transforma o som em imagem. Aqui nesse aparelhinho, a gente tem o probe convexo e na outra extremidade o probe setorial, né? O linear, aliás. O linear e o convexo. E eles fazem imagem também de setorial, que é o cardíaco. Então, aquela máquina grande que antes tinha vários cabos, várias sondas que você tem que acoplar lá na hora de fazer o exame, você aperta um botão aqui no meio e muda a imagem, direciona a imagem. E quando você clica nele, acopla, você pode conectar ele ao celular ou a um tablet. Eu uso muito com tablet, mas no celular também é bem visível a imagem. Você já escolhe as pré-configurações de acordo com o que você quer fazer, o preset. E aí ele já vai lhe dar as configurações mínimas. E aí você vai fazer os ajustes finos no paciente, de acordo com a imagem que você vai lá obtendo, né? Você usa o gel para diminuir o espaço, o ar entre a pele e o transdutor. E isso aqui dá para você fazer muitas coisas com esse simples aparelho. E é bateria, né? Ele funciona a bateria. Como ele é ultra portátil, ele não tem um tempo de bateria muito prolongado, mas ele dura mais ou menos 3 horas e meia. Suficiente. E ele carrega por indução também, então... Excelente, é muito prático. Isso aqui para tirar... E lembrando, como eu vou usar numa urgência, eu vou usar poucos minutos, teoricamente, né? Perfeito. Então, é o tempo suficiente. Depois você vai lá, chegou na sua ambulância ou na sua UTI, bota para carregar ali. Vem o equipamento todo completinho. Ele vem com o carregador de indução. Certo? E aí você conecta lá. Então, para você que nunca viu um ultrassom portátil, tá aí, ó. Cabe numa maletinha, vai caber na sua bolsa, tá? Então, é algo que tá cada vez, assim como toda a tecnologia, tá ficando cada vez mais prático, tá ficando menor, de fácil acesso. E acredito muito também que vai ficar cada vez mais acessível financeiramente também. Sim, porque é o preço de um smartphone. Em outros tempos era algo meio que inatingível os valores. Principalmente para a gente da enfermagem. Há de confessar isso, mas com a tecnologia, concorrência, outros mercados entrando com isso, está ficando cada vez mais acessível e a tendência é melhorar cada vez mais, né? E isso, a tendência é essa, ficar cada vez mais barato o aparelho. É isso. Cara, o bate-papo é muito legal, mas eu já tô recebendo umas chamadas aqui, que a gente já tá estourando o tempo, né, gente? Mas queria fazer isso aqui eu não queria deixar de perguntar a você. Você acha que o POCUS, você já me falou no início do podcast, que ele ainda não está na grade da formação do enfermeiro. Você acha que isso deveria estar? E se sim, você acha, como é que você vê o futuro? Você acha que vai entrar, não vai entrar, vai demorar, não vai demorar a entrar? O que você acha? Eu acredito que é um futuro muito próximo que vai entrar, porque na medicina já faz parte, né, do currículo da formação. A gente já vê alunos de graduação começando a se familiarizar com o aparelho. Então, acredito eu que a enfermagem não esteja muito longe. Nos cursos que eu fiz, em um deles, de curso de imersão, eu vi professores da universidade na turma, buscando esse conhecimento para levar para os alunos. Já fui procurada também por alguns professores da universidade, que foram meus professores, querendo saber onde eu trabalho, é hospital universitário. Então, a gente já tem os residentes que já estão se familiarizando também. Então, os residentes de enfermagem já fazem ultrassom e ainda não faz parte do currículo, mas como eles estão inseridos ali na UTI, residentes de UTI, de cardio, eles já se familiarizam com o uso do ultrassom no dia a dia deles. Então, acredito que daqui a pouco vai ser uma disciplina da graduação, assim como outras já foram entrando aos poucos. Eu acredito que essa disciplina de POCUS, de exames à beira-leito, seja também algo muito próximo. E já emendando a pergunta aqui, a gente está falando de formação, mas eu também tenho que pensar nos que já estão no mercado, assim como nós. Pensando em quem já está no mercado, você acha que a curto, médio, longo prazo, você acha que vai ser estranho ver um profissional que trabalha com urgência e emergência
sem saber minimamente trabalhar com ultrassom portátil? Eu acho que vai, viu? É igual você pega uma pessoa hoje em dia que não tenha um celular com o WhatsApp, uma pessoa que não tenha acesso a uma rede social, você já acha estranho. Poxa, essa pessoa não tem uma rede social, não tem um celular que... É estranho, é como se fosse quase a roupa do corpo. Hoje em dia, quando a gente vai sair, a gente leva um celular para todo canto, a gente Sim. não esquece, é quase uma roupa. Mas nesse nível, você acha que Eu acredito quanto que em tempo breve... a gente, esse seu breve, se você pudesse colocar em anos, assim, você acha que quantos anos mais ou menos a gente já vai ter essa sensação? Eu acho que uns 5, 10 anos, porque Então, eu pouco acompanho tempo. alguns alunos de graduação que já estão no final do curso e eles já vêm se interessando sobre isso. Alguns já estão fazendo trabalho de conclusão de curso sobre o tema. Os residentes também vêm trazendo isso como trabalho de conclusão da residência. E aí vão entrando, né? Mestrado, doutorado. Então, isso vai se tornando aos poucos uma Se realidade. disseminando, né? A nível de Nordeste, a gente ainda não tem, de fato. A nível de Sul e Sudeste, os enfermeiros comumente já fazem poucos. E se eu for falar de outros países, Não, aí... Canadá, Itália, é obrigatório. Quando você assiste essas séries americanas mesmo, você vê o enfermeiro lá fazendo ultrassom. Quando eu comecei a enxergar isso, o enfermeiro lá faz ultrassom. Isso é até um E já pé começa... para a Lá ideia para eles é o básico. da enfermagem avançada, né? Desse É a enfermeiro enfermagem de alta de alta performance. performance e altas... Porque a gente fala aqui, mas você vê uma formação de paramédico avançado, por exemplo, ele domina tudo isso. É por isso que ele tem Isso. acesso a fazer o quê? Uma série de procedimentos invasivos na urgência que aqui no Brasil a gente Que aqui no não Brasil a gente tem. está se familiarizando Não tem, ainda. até porque não tem a formação. E acredito que o POCS ele vai vir muito junto dessa formação, porque uma coisa traz a outra. A possibilidade de fazer o POCS tem que trazer o que? A mudança de formação de quê? De anatomia, de fisiologia do paciente. E o domínio dessa formação vai nos trazer uma capacidade de atuações ainda mais incisivas junto com o Verdade. paciente, né? Amiga, que bate-papo incrível. Eu passaria aqui o restante da tarde toda falando com você. Mas a hora já extrapolou aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, possa direcionar para eles aí. Em 30 segundos, se você pudesse deixar uma mensagem, em especial para o pessoal da enfermagem, aí, o que você diria em relação a essa temática aí do POCS? Bem, eu acredito que o POCS é uma ferramenta que hoje permite enxergar condutas. Então, a gente está saindo daquilo de presumir condutas e presumir problemas no paciente. Então, agora vamos enxergar. É a arte de enxergar sons. E quem não dominar a tecnologia vai ficar para trás. Infelizmente. Tá forte, viu? Quem não dominar a tecnologia vai ficar para trás. Então, se você, assim como eu, não quer ficar para trás, vamos embora dominar isso aí e tantas outras coisas para a gente fazer uma enfermagem mais forte, mais eficiente, mais qualificada sempre, tá? E para encerrar definitivamente, você está falando sobre isso, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que partir, inclusive, de nós alguns Sim. pensamentos, alguns apontamentos, né? Se você toparia, porque eu tenho certeza que muita gente que assistiu minimamente se sensibiliza com o tempo, eu queria aprender um pouco mais disso, eu queria saber mais disso, e você mesmo disse no início que não tem tanto acesso a aprender isso. Então, você hoje, como uma pessoa que levanta essa bandeira, você toparia a gente criar uma comunidade, isso aí a gente daria esse suporte para você criar uma comunidade específica para a gente trabalhar essa parte de POCS para enfermagem, para os enfermeiros que tivessem interesse em entrar nessa comunidade, porque eu percebo o seguinte, quando a gente junta um grupo de pessoas com o mesmo interesse, Sim. a tendência é que a gente cresça muito mais rapidamente, em uma projeção geométrica de fato, né? Por quê? Porque os que já dominam, ele vai ver padrões de imagens diferentes, isso vai ajudar. ampliar o leque de visualização dele para quando ele estiver diante da situação. Aqueles que não dominam, eles vão começar a se sensibilizar mais rápido, quando eles estiverem expostos ao treinamento, a uma capacitação, eles já não começam mais do zero. Por quê? Porque eles já foram expostos àquilo ali no grupo. Então, queria convidar você, se você toparia montar um grupo desse com a gente. Topo, vamos lá. Está desafio. Está gravado, não pode mais recuar. Está gravado, Isaac, aí? Ah, meu Deus. Está gravado, vocês são prova. Já precisa nem assinar o contrato. Vamos montar o grupo POCS da enfermagem. E aí, um grupo gratuito. Se você se interessou pelo tema, quer aprender mais sobre o tema, se você já sabe, quer se aprofundar no tema, vamos aproveitar. E o Derjane, Podemos dar sugestões. A nossa porta-bandeira do POCS na enfermagem. E discutir as aplicações, porque vai muito mais além do que o que eu falei aqui. Eu até falei para você esses dias, né? De feridas. Pois fantástico. Feridas é fantástico. Eu tô interessado, vou ser o primeiro do grupo a entrar, viu? Eu não só vou pedir para criar o grupo, mas vou pedir para me botar logo o primeiro do grupo. Pioneiro do grupo. Porque eu confesso, o que eu sei é muito raso
na temática. Não tem problema nenhum dizer isso aqui. Sim, O claro, problema não é a gente não saber, é a gente continuar na ignorância. verdade. Então, eu acredito que tem muito a contribuir na minha assistência, no que eu já faço hoje. Mas se eu já faço bem, cara, eu vou fazer ainda melhor. Esse tem que ser o pensamento da gente. Então, convido a você também que se interessou pela temática, venha fazer parte desse grupo com a gente e crescer. E eu vou sugar o conhecimento aí de Udejane e Vamos. espero que vocês venham também. E eu também vou aprender muito, porque quem ensina também Aprende duas aprende. A vezes. gente só aprende ensinando muitas vezes. É isso aí, gente. Maravilha. Udejane, muito obrigado pelo Eu papo. que agradeço. Muito esclarecedor, foi muito legal. E fiquei muito feliz de fazer isso hoje, porque foi um WakePod diferente. Nossos WakePods, foi a primeira vez que a gente faz um da enfermagem. Olha, E você é a pioneira abrindo aí as com isso. portas. E numa semana bem propícia para isso, na semana da enfermagem, né? Então, eu queria agradecer vocês, toda a audiência aí. Estamos aqui sempre trazendo os melhores convidados, com temas aí relevantes e contando sempre com vocês, participando, curtindo, comentando. Encaminhe esse vídeo para outros colegas também. E até o próximo WakePod. Isso aí, pessoal.